Navio que naufragou no Porto de Santos em junho é retirado do mar. A operação custou mais de 6 milhões de reais. O pesqueiro Caco Maru foi retirado da água. A operação de içamento durou mais de 3 horas. Foi usado um guindaste superpotente. A embarcação, que estava debaixo d'água há 4 meses, se transformou em sucata. O barco foi colocado de pé e vigas de sustentação foram soldadas para manter a estabilidade. Essas duas embarcações, o Tarrei Maru e o Caico Maru, estavam ancoradas no cais do Armazém 8. Quando elas afundaram, houve derramamento de 100 litros de óleo no mar. O processo de retirada das embarcações começou em julho deste ano, depois que o IBAMA constatou riscos ao meio ambiente e notificou a Codesp. Das 7 embarcações naufragadas no Porto de Santos, 4 já foram retiradas da água, ainda faltam 3. Aqui nesse ponto onde nós estamos, foram essas 2 aqui que nós estamos vendo. Ainda não há previsão para que elas saiam em definitivo do Cais Santista. É a Justiça que vai acionar os proprietários das embarcações e definir a retirada total delas daqui dessa área. O serviço de retirada das 4 embarcações foi realizado por uma empresa contratada pela Codesp e custou R$ 6.200.000. Um vendedor de 27 anos foi encontrado morto ontem em Cubatão. Ronaldo da Silva Moura havia sido sequestrado no bairro Vila Matias, em Santos, na noite de segunda-feira, depois de um dia de trabalho. Ele não tinha antecedentes criminais. A delegacia anti-sequestro da cidade investiga o caso. Depois de 6 anos de abandono, obras do conjunto habitacional Bitaru 2, em São Vicente, devem ser retomadas neste mês. Por todo lado, lixo, entulho, sinais de ocupação e vandalismo. Só sobrou a estrutura dos prédios. A construção de 12 blocos com 224 apartamentos foi paralisada em 2012 por causa de problemas com a empresa responsável. Em 2016, a antiga administração assinou convênio com o Estado para o repasse de R$ 3 milhões destinados à retomada das obras do conjunto Bitaru 2. O que não aconteceu. A obra não foi retomada porque nós encontramos o município num caos total. O município não pagava suas contas, então ele estava com o nome sujo na praça, falando português bem claro. E nós tivemos que usar todo o ano de 2017 para justamente conseguir pôr a cidade em condições de assinar um convênio, ou seja, limpar o nome da cidade que a administração passada deixou sujo. O secretário de Habitação garante que o abandono está com os dias contados. A ordem de serviço para a conclusão do projeto foi assinada e as obras devem ser iniciadas até o fim deste mês. Serão gastos R$ 12.400.000, recursos dos governos federal e estadual. Nós estimamos no prazo de 12 meses essas primeiras 224 unidades e elas receberão as pessoas que hoje moram em cima de palafitas, atrapalhando a drenagem do município lá da Poligonal do México 70. A Rua do Peixe, na Ponta da Praia, em Santos, foi interditada hoje de manhã. Os comerciantes vão ter de sair do lugar até esse domingo. A medida atende uma determinação da 2ª Vara da Fazenda da cidade e é referente a uma ação da Promotoria de Meio Ambiente de 1994. O motivo é uma reclamação de mau cheiro. A solução apresentada pela Prefeitura foi a transferência do comércio para o mercado municipal. Estudantes de Direito da Universidade de Santa Cecília promovem ação social na Praça Mauá, em Santos. A atividade contou com parceria da OAB. Jane estava no horário de trabalho, mas deu aquela fugidinha para buscar uma informação importante que vai ajudar muito. Foi muito bom porque meu irmão está com um problema e eu não sabia onde procurar ajuda. E agora eles conseguiram me ajudar e vou procurar o que eu estou precisando, que eu não sabia por onde começar. Além da Jane, quem passou pela Praça Mauá pôde tirar dúvidas e ficar conhecendo direitos que o cidadão tem e muitas vezes não aproveita. A ação social contou com alunos de Direito da Unisanta, em parceria com a OAB, PROCON, INSS e outros órgãos públicos. A grande beleza dessa ação social é que ela envolve instituições públicas, envolve uma instituição privada, que é a Unisanta, ela colabora com o aprendizado, com a experiência dos nossos alunos, ela agrega cidadania às pessoas que muitas vezes não são ouvidas, não sabem nem sequer quem procurar, qual lugar procurar para obter informações básicas. Participam da ação mais de 150 alunos da Faculdade de Direito da Unisanta.
É um verdadeiro batalhão de estudantes, dispostos a distribuir a maior arma que um cidadão pode ter: a informação. Idosos, por exemplo, não sabiam que pessoas com mais de 65 anos que não têm como se sustentar, mesmo quem não contribuiu com o INSS, tem direito a receber um benefício de um salário mínimo. Eu não sabia disso aí, sabe? Então, eu posso perguntar para minha mãe, que é aposentada, quanto ela ganha, só tem ela, os meus irmãos, amigos em geral, né? Pessoas assim que realmente tá numa situação difícil como hoje, e um dinheiro a mais sempre é bom. Para os futuros advogados, estar em uma ação social como essa transforma a formação profissional e humana. É uma oportunidade que o aluno tem, de o conhecimento que ele adquiriu nos 5 anos, ele fazer uma ação social, ajudar as pessoas mais necessitadas, melhorar a qualidade de vida da nossa população. Começa hoje a segunda edição do Santos Dance Festival. O evento segue até domingo e reúne 1.000 bailarinos e 50 grupos de todo o Brasil. A abertura acontece daqui a pouquinho, 8h30 da noite, no Teatro do Sesc. O endereço é Rua Conselheiro Ribas, 136, na Aparecida. A programação completa está no site passodearte.com.br. O mercado de estágios aquece no fim do ano. Aqui na região, o CIEE deve abrir 500 vagas até dezembro. Sem exigir experiência, o programa pode abrir a porta do mercado de trabalho. Dia de prova no Centro de Integração Empresa-Escola para esta aluna do ensino médio. Yasmin está de olho em uma vaga de estágio na área administrativa no Tribunal de Justiça do Estado. Eu já fiz o campus, mas assim, né? Apareceu essa vaga e eu vim atrás. Joyce já garantiu a vaga. Poucos dias depois da inscrição, voltou ao CIEE para assinar o contrato. Vai fazer estágio em uma agência dos Correios de Praia Grande. O que você espera desse estágio? A experiência é aprender muita coisa. Acha que um estágio pode te proporcionar bastante coisa? Pode. Futuro, né? Uma coisa no currículo. Atualmente o CIEE tem cerca de 200 vagas para estágio. A previsão é abrir mais 500 até dezembro. Pode fazer estágio o estudante de ensino médio, técnico ou superior a partir dos 16 anos, desde que esteja matriculado e frequentando uma instituição de ensino. O supervisor do CIEE ressalta que o estágio pode ajudar quem não tem experiência a enfrentar momentos de crise no emprego e abrir portas no mercado de trabalho. É uma vantagem não só para o estudante, mas também para a empresa, porque a empresa tem os seus benefícios, os seus incentivos fiscais, e o estudante ele consegue ser um contribuinte muito forte nesse momento de desenvolvimento, inovação, proatividade. Ele traz para a empresa um momento na qual ela não está acostumada ainda a viver. Garantir o futuro profissional é o que espera Vitor, formado em Engenharia de Petróleo, aluno do 3º ano de Engenharia de Produção da Unisanta. Ele foi aprovado em um rigoroso processo seletivo para estágio em uma indústria no interior do estado a partir do ano que vem. Esse estágio para mim é uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade sem precedentes que eu não tive a chance antes de poder aprender a metodologia de trabalho de uma empresa multinacional e poder crescer dentro do mercado de trabalho, uma coisa que eu tenho lutado muito desde que eu entrei na faculdade. As inscrições para o estágio podem ser feitas na Avenida Ana Costa 79, na Vila Matias, em Santos, ou no site ciee.org.br. O Caderno Regional continua a série de entrevistas com os deputados estaduais e federais eleitos pela região da Baixada Santista. Já passaram aqui pela bancada os deputados federais Rosana Vale e Júnior Bozella, e hoje começamos a conhecer as propostas para a nova legislatura dos deputados estaduais. O convidado é Matheus Coimbra de Aguiar, o tenente Coimbra, eleito com 24.109 votos pelo Partido Social Liberal, PSL. Tenente Coimbra, boa noite. Obrigado, viu, por participar aqui com a gente. Seja bem-vindo. Você foi eleito aí nesse momento de grande renovação política, não é? 55% da Assembleia Legislativa do Estado, você está dentro desse número de 55% de renovação. Qual é a análise que você faz nesse momento? Essa renovação é boa ou de alguma maneira também pode dificultar no trabalho da Assembleia Legislativa? Primeiramente, boa noite a todos. É uma honra e uma oportunidade poder agradecer os mais de 24 mil votos, não só aqui da nossa Baixada Santista, mas de todo o Estado. Quanto à parte da renovação, eu acredito e vejo com bons olhos.
né? Não a forma só de renovação dos políticos, mas mudamos muito também a forma de se fazer política. Eu acredito que eu sou o espelho referente a isso, porque, trago na minha campanha, negamos o fundo partidário, fizemos uma campanha com baixo custo, uma campanha diferente, uma campanha na base das ideias, dos projetos, e eu acredito que é isso que a população quer, é deixar de escanteio aquela velha política, aquela pressão financeira, aquela pressão midiática de inúmeras pessoas na rua e começar a trazer para o campo das ideias, para o campo realmente da mudança na sociedade. Não ficou um pouco frio esse momento? Nós tivemos um programa aqui no domingo, depois das eleições, e o que muito se comentou aqui é que, de alguma maneira, parece que ficou uma coisa meio fria, meio parada a eleição. Não que a gente tivesse que manter aquela maneira de fazer política, de papelada, jogada na rua, mas ficou um pouco frio. Eu fiz até uma comparação no dia do seguinte, que parece jogo de futebol, que antes tinha bandeira, rojão, festa. Hoje em dia não pode mais nada, né, dentro do campo do futebol. A política não ficou um pouquinho amarrada também nesse sentido? Ficou, mas conforme eu disse, eu acredito que é para o bem. Antigamente a gente via carreatas, gigantes, showmícios. O poder econômico pesava muito e desequilibrava a balança, na verdade. Exatamente. Né? Então não permitiu uma renovação. A política era algo cíclico. Então, com essas barreiras, até da forma de se fazer política, que cada vez mais vai impedindo esse rompimento, né? Então, acredito que está trazendo pessoas novas, pessoas com ideias boas e estão conseguindo divulgar o seu trabalho. Políticos, comentaristas políticos, analistas políticos falam de uma onda conservadora que está passando pelo país. Você concorda com essa afirmação dessa onda conservadora? Ou mais ou menos dentro disso que você já falou, pelo que eu entendi, na verdade foi um desejo de renovação do próprio eleitor, buscando o novo e fugindo dessa política tradicional, tenente? Eu acho que ambas. O lado conservador, tem gente que utiliza até a palavra de forma errada, né, de uma conotação ruim. Mas eu acredito que ele traz esse sentimento de era de inversão de valores que estamos vivendo. Então, muitas vezes, o próprio policial que arrisca a sua vida diariamente dentro da sociedade não recebe o devido valor, né? Então, esse lado conservador, eu acho que ele traz um pouco desse aspecto. Mas eu acredito que principalmente é relacionado ao novo. Conforme eu disse anteriormente, né, não só da renovação política, mas do jeito de se fazer política. Nessa eleição também houve um aumento muito grande na eleição de candidatos ligados à área militar. Houve um grande aumento de candidatos dessa área que foram eleitos. É uma coincidência ou é um momento que passa o país também que acabou causando isso? Acredito que seja um momento que passa o país. Eu trago por mim das Forças Armadas, né, eu sou tenente do Exército há quase 9 anos. Os militares do Exército não eram politizados também. Eles não buscavam os seus pleitos, não buscavam os seus anseios politicamente. Uhum. Tanto que não existiam representantes na Assembleia e existia apenas um representante no Congresso. Esse número cresceu de maneira gigantesca. Tanto na Assembleia, nem tanto. Elegeu eu e mais um companheiro de Força Armada, mas dentro do Congresso... Na Câmara houve um aumento grande. Com certeza. Né? Com certeza. Eu acho que é um pouco dessa insegurança que estamos vivendo. Então é um anseio da população referente a isso. Porque antes, né, muitas pessoas acabam tratando o vagabundo, o ladrão, como vítima da sociedade. E para nós, né, pessoas de bem, que entendem que ladrão é ladrão, vagabundo é vagabundo, então buscam esse sentimento e buscam essa segurança. Eu acredito que esses votos e essa bancada forte é muito relacionada a esse sentido. Queria que você falasse um pouquinho mais a respeito de você, não é, tenente? É a primeira vez que você tenta um cargo político? Você é tenente do Exército, como você já falou. Fala um pouquinho a respeito de você, para que as pessoas também possam conhecer. Tudo bem. Eu sou tenente do Exército há quase 9 anos. Tive rodagem em alguns batalhões, servi em Osasco, Caçapava, Taubaté, nossa querida São Vicente, aqui na nossa Baixada Santista. Comandei o resgate aéreo por 3 anos. Não tinha pretensões políticas, embora eu seja formado em administração de empresas, tenha pós em política e estratégia. Mas eu acredito que momentos como esse, né, as pessoas de bem acabam se levantando e tentando fazer alguma coisa, fazer a diferença, nem que seja um tijolinho. E me pleiteei, dei a cara a tapa e a população aceitou,
confiou no projeto, confiou nas ideias e principalmente confiou no meu caráter. Você é filho de político, não é? Sim. Seu pai, o Boquinha, é político, é conhecido na cidade. Até que ponto isso influenciou a sua decisão de se tornar político e como é que ele reagiu com a sua candidatura e, obviamente, depois com a sua eleição? Se dependesse dele, eu não estaria aqui, isso pode ter certeza. Não estaria? Não estaria. Ele não era o desejo dele que eu fosse candidato, né? Embora, até por conta algo natural, vivendo no meio, convivendo com ele desde pequeno, né, nessa parte política. E você acompanha isso, né, no dia a dia da sua vida. A gente acaba pegando um gosto natural pela política, acaba acompanhando e sendo politizado. E esse sentimento fez eu colocar à disposição. Mas naquela primeira conversa, ele tentou fazer eu deixar a ideia de lado, tentou colocar escanteio, né, porque o cargo de deputado, a gente sabe que é um cargo difícil de se concorrer, ainda mais nessa nova proposta que a gente trouxe, né, de uma campanha baixo custo, de uma campanha massivamente nas redes sociais. Então foi até difícil para ele se colocar. Ele tentou fazer um pouco mudar de ideia, mas logicamente quando ele viu que era a minha intenção da mudança, ele prontamente, né, aceitou, teve que aceitar e me deu todo o suporte e aconselhamento necessário. Ele que é um grande amigo, né, então... Quais as maiores dificuldades que você acha que vai encontrar nesse primeiro mandato? Porque a política tem toda uma estrutura, né, que a gente também não conhece muito bem, né? Quando você vai, por exemplo, uma Assembleia Legislativa ou mesmo uma Câmara Federal. Quais as maiores dificuldades que você acha que vai encontrar quando você chegar lá na Assembleia Legislativa? Eu acredito que, conforme a gente pontuou bem, né, a renovação ela vai ser ampla. Então, acredito que aqueles velhos políticos, né, na forma ruim de se falar, tem políticos que se reelegeram, que são excelentes pessoas, excelentes políticos, que brigam e lutam pelos ideais, mas a gente sabe que tem aquele percentual, né, que deveria não ter se reelegido e acabaram se reelegendo. Então, eu acho que essa massa de renovação acho que vai ser muito boa nesse sentido para a gente conseguir tocar os trabalhos. Logicamente, enfrentaremos... O que não significa que todos também vão lá com certeza, só com boas intenções. Com certeza, mas eu acho que é importante, muitos estão indo com o intuito de identificar quem são essas pessoas que não têm boas intenções e deixá-las em evidência. Né? Deixá-las em evidência para a população cada vez mais poder separar o joio do trigo. Aí é importante também, ainda mais a participação da população, não é, Tenente? Porque não basta eleger. Né? Você foi eleito com um número significativo de votos. Mas é preciso que a população também acompanhe agora o seu trabalho, como o trabalho dos outros que foram eleitos, justamente para que não ocorra nenhum tipo de desvio no caminho, vamos dizer assim, não é? Com certeza. O acompanhamento da sociedade, a cobrança pelos que votaram... Isso é cidadania, né? É participação também. E não só os que votaram, mas também os que não votaram, né? E ver as propostas que foram pleiteadas quanto candidato e o cobrar agora durante o mandato. A área de segurança pública é, sem dúvida nenhuma, a grande bandeira do seu partido, o PSL. Essa vai ser também uma das suas bandeiras na Câmara, na Assembleia. E quais outras propostas você pretende levar ou quais áreas você também pretende defender durante o seu mandato? Bom, principalmente, a gente não vai se limitar a apenas uma área, mas é natural, eu com quase 9 anos de exército, né, tendo alguns cursos dentro da área, é natural que a gente milite dentro da área de segurança. A gente vai tentar atrelar a tecnologia à segurança pública. Hoje a gente tem uma polícia investigativa, né, nossa polícia civil, com um déficit muito grande, quase 30% dos homens e mulheres da polícia civil estão em falta nos quadros. O delegado hoje da polícia civil é um dos que pior recebe a remuneração dentre os estados da federação. Então a gente precisa começar a aumentar essa polícia investigativa, com um sistema integrado de dados, com câmeras de reconhecimento facial, com câmeras de monitoramento. Então são projetos que visam integrar a tecnologia junto à parte pública do dia a dia. O Exército, de alguma maneira, quer dizer, que essa não é a função específica do Exército, né? Cuidar de segurança pública, a função é outra. Mas existem experiências do Exército que, de alguma maneira, podem auxiliar nesse combate ao crime, Tenente? Com certeza. Eu ainda sou meio... Aí eu falo como Coimbra, né? Não muito como Tenente, porque a gente não pode dar nenhuma posição referente à instituição. Eu falo até pelo seguinte, porque, por exemplo, nós tivemos a intervenção do Exército lá no Rio de Janeiro, e a gente sabe das limitações que existem em relação ao Exército para tentar combater esse crime. Exatamente. Quer dizer, o Exército pode até levar a sensação de segurança, mas o soldado que está lá está limitado, não é? Quer dizer, ele não tem segurança jurídica, que é o que mais eles reclamam, porque se um soldado, por exemplo, mata lá um bandido,
ele corre o risco de ser preso por causa disso, não é? Exatamente. O Exército e as polícias, as forças de segurança, de maneira geral, elas não têm essa retaguarda jurídica. E isso é muito importante. No caso do Rio de Janeiro, né, dando especificamente uma posição como Coimbra, conforme eu disse, né, não como a parte do tenente, eu acredito que foi um erro, porque o poder público não acompanha a força de segurança. Não adianta você ir combater na repreensão, você vai acabar enxugando gelo. Se o poder público não for lá, quando você criar o vácuo, né, tirar os traficantes, tirar a bandidagem, se o poder público não ocupar esse vácuo, quando o Exército sair, quando a força de segurança sair, eles vão ocupar novamente. Vai ser algo que cíclico. É a grande reclamação da população, não é? É para inglês ver. O Exército ele precisa ser a última instância. Precisam-se antes a parte policial, precisa a melhora no salário, no equipamento, para a polícia poder combater. E depois, no caso de chamar o Exército. Porque se o Exército não der certo, vai chamar quem? Então acaba se colocando em risco até a imagem do próprio Exército em operações desse sentido. Mas quanto à parte do preparo, pode ter certeza que o Exército está e sempre esteve preparado para qualquer missão. É um reflexo, o Exército hoje está em diversas missões de paz ao longo do mundo, recentemente no Haiti, né, estão cogitando inclusive a República Africana, e estão aqui rotineiramente dentro do nosso segmento do Brasil. Porque alguns estados, inclusive, também pediram, né, que houvesse a mesma intervenção que houve no Rio de Janeiro, mas talvez não seja uma solução adequada. Não sei, com certeza, na minha opinião, com certeza não. Você acredita que há necessidade de uma aproximação da Polícia Militar, da população? E eu vou justificar a minha pergunta. Eu sou filho de militar. Meu pai é policial reformado. Mas ele era da antiga Guarda Civil, e na época que existia a Guarda Civil, Força Pública, depois unificou e virou Polícia Militar. Uhum. E eu me lembro que na época, por exemplo, sem querer só ser saudosista, e já sendo saudosista aqui, você via mais policiais, por exemplo, de bairro. Aquele policial que você conhece, não é? Que faz aquela patrulha mais regionalizada, vamos dizer assim. E isso aproximava muito a população dos policiais, não é? De você conhecer quem é o policial que geralmente está ali na sua comunidade, na sua área. E não falta isso um pouco, essa maior aproximação do policial com a comunidade? Eu vejo que a polícia ela é bem próxima à comunidade. Eu vejo também que às vezes acaba a própria comunidade, aquilo que a gente estava conversando, essa era de inversão de valores, que muitas vezes a própria comunidade não quer ser próxima à polícia. A própria comunidade não quer ajudar a polícia. Mas às vezes não é por medo do traficante, do bandido, né, da comunidade, falar, você é amigo do policial, ele vai se sentir ameaçado. Exatamente. Se você conversa com o policial, você já é taxado, você já é identificado, de repente, por um criminoso. Então a gente tem que mudar esse sentimento. A polícia está sim próxima, a polícia está sim atuante. O que a gente precisa é trazer a sociedade e a polícia para a proximidade. Eu estou recebendo aqui agora a informação da divulgação da pesquisa do Datafolha para a presidência da República, 58% para o candidato do seu partido, Bolsonaro, 42% para o candidato do Partido dos Trabalhadores, o Haddad. Caso se confirme isso, não é, e o Bolsonaro ganha a eleição, facilita o trabalho da bancada, né, do PSL. Não tenha dúvida. Torcemos, batalhamos e, se Deus quiser, vamos conseguir essa vitória também. Facilita muito, eu acredito que é o que o Brasil precisa, ele precisa... Hoje a gente está numa divisão clara de caminhos, né? Então acredito que precisamos unir forças para conseguir esse resultado. E vamos unir esses caminhos, não é? Não, com certeza. O país, mais do que nunca, precisa caminhar agora para uma confluência, né? Terminou a eleição, terminou a disputa. O país é um só, somos todos brasileiros e todos nós queremos a mesma coisa, que é a melhoria do país. Não é? Não tenha dúvida, não podemos fazer aquela velha política da oposição só por ser oposição. Só por oposição. Se o projeto é bom, eu voto contra porque não foi do meu partido. Isso não serve aos brasileiros, não é? São pessoas que servem ao partido, não servem ao Brasil. Então cabe ao eleitor também identificar essas pessoas. É aquilo que a gente estava falando, pressionar o seu deputado, pressionar as suas atitudes, porque é só assim que a gente vai conseguir a mudança efetiva. A gente está chegando ao minuto final da nossa entrevista, que eu vou deixar para que você se dirija diretamente aos seus eleitores para um agradecimento ou para o que você queira colocar. Queria agradecer não só os eleitores, mas todos que confiam, acreditam nos meus valores e no meu caráter. Eu que sou tenente do Exército, já jurei defender o Brasil com o sacrifício da própria vida se necessário, e podem ter certeza que esse mesmo sentimento que me fez caminhar dentro da área militar vai reger as minhas atitudes e as minhas ações dentro da Assembleia Legislativa. E contem com um amigo e contem com uma porta aberta dentro da Assembleia.
Tenente Coimbra, muito obrigado, viu, pela entrevista e boa sorte aí nessa sua nova empreitada na Assembleia Legislativa do Estado. Obrigado, um prazer é meu. Prazer foi nosso, uma boa noite. A edição de hoje fica por aqui, você continua bem informado acessando o santaportal.com.br. Eu volto amanhã com mais notícias de Santos e região. Uma boa noite para você, até lá. Tchau.